semanas de sustentabilidade do BID Invest, nós tivemos várias discussões, vários painéis sobre proteção da biodiversidade, gestão de riscos sociais e ambientais, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, transição justa e economia circular. A gente vai conversar hoje com a Maíra Pereira, diretora da Ambipar Environment, uma empresa que trabalha com diversos desses temas. Maíra, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. A Ambipar foi pioneira, né, em pensar a gestão socioambiental como uma oportunidade de negócios. E como que vocês estão vendo a evolução desse tema no cenário nacional e internacional? E como que as empresas têm adaptado as suas estratégias para poder se adequar a essas mudanças? Bom dia, obrigada pela oportunidade em falar um pouquinho sobre um tema que é tão precioso. A Ambipar enxergou isso há 30 anos. Nós montamos um ecossistema de soluções, todas muito integradas, uma conectando na outra, para realmente conseguir entregar para as empresas um caminho muito preciso, um caminho muito onde a gente consegue realmente concretizar ações da Agenda 2030. A gente, dentro dessas soluções, nós temos desde atendimento a emergências, né, quando já aconteceu ali o problema, né, para mitigar esse problema, mas principalmente uma agenda muito propositiva de economia circular, cujas pessoas são o centro da estratégia. E é por isso que a gente acabou de sair de um painel onde o presidente do IDB Invest falou justamente isso. As pessoas são o centro dessa estratégia. Não dá para pensar, por exemplo, em fechar um lixão, se não colocarmos ali naquela estratégia, né, um olhar para aquelas pessoas que ali estão. Senão a gente espalha toda essa desigualdade, a gente cria outros problemas, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a questão ambiental e tem que olhar para a questão das pessoas. Então, a gente precisa, junto com os municípios, conseguir enxergar, por exemplo, no fechamento de um lixão, a regulação ali local, o marco regulatório local. Como é que a gente monta isso para que isso seja perene, de fato? Como é que a gente coloca uma coleta seletiva na rua? Como é que o poder público, dentro daquilo que precisa ser feito, faça isso com muita eficiência? Né? Como é que a gente organiza tudo isso, apoia o município para fazer isso? Mas se nós não tivermos ainda assim uma cooperativa, cujas pessoas estão entendendo do seu negócio, veja, estamos falando de negócio o tempo inteiro, negócio na base da pirâmide. A Ambipar, ela ajuda a alavancar milhares de negócios na base da pirâmide. Então, o nosso negócio é um negócio de impacto. Né? Então, dentro da economia circular, quando a gente está falando de voltar um resíduo pós-consumo para dentro das nossas indústrias, com negócio, a gente precisa organizar essa cadeia na ponta. E ter as pessoas entendendo dos seus negócios, entendendo da importância do seu papel, empoderadas, nossa, agora me fugiu a palavra. Mas, assim, dentro de uma entrega de compliance, né? Então, quando elas estão emitindo nota fiscal, quando essas cooperativas estão organizadas, e as pessoas entendendo do seu papel, a gente tem um instrumento muito poderoso de negócio na base da pirâmide, de inclusão social e de um instrumento de coleta seletiva muito eficiente para com as cidades. Então, a gente entrega, e essa é uma das soluções que a gente entrega. Né? A Ambipar, como eu falei, ela é um ecossistema de soluções. E a gente tem, dentro dessa, quando a gente olha para tudo isso, as pontas se integram. Porque esse material, cujas marcas estão com as suas embalagens dentro dos lixões, ou ainda dentro de aterros, mas fomentando uma economia linear, né? Quando a gente muda o percurso desse material e faz esse material, através de toda essa estruturação, chegar nas mãos dessas pessoas, a gente gera desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, porque esse material vai parar para dentro das nossas indústrias ou dentro das indústrias dos nossos parceiros, e a gente consegue, enfim, implementar uma Agenda 2030 dentro daquilo que a gente tem ali de ODS 16, né? A gente consegue acelerar em muito esse processo e consegue, de fato, fazer isso com muita inclusão social, com preservação ambiental, ajudando os governos, colocando cada um na sua responsabilidade. Não estamos falando aqui de um assumir a responsabilidade da outra parte.
São de governos fazendo a sua parte, de empresas fazendo a sua parte, sociedade civil fazendo a sua parte, de cooperativas entendendo o seu papel e entregando o melhor fazendo a sua parte. Tudo isso acelera essa agenda e é aí que a gente trabalha. Muita governança no processo, muita governança, né, para a gente garantir rastreabilidade, para a gente garantir que, de fato, o dinheiro está indo para onde tem que ir, mas a gente está preparado para isso, a gente tem realmente ajudado os nossos clientes a implementar essa agenda e isso, para nós, é o nosso coração, é o nosso negócio. E você tem visto, então, essa mudança? Você tem visto clientes se interessarem por essa abordagem que faz muito mais sentido, ao invés de uma abordagem mais antiga, né? É uma curva de maturidade que só cresce de forma cada vez mais acelerada. A gente tem visto realmente, estamos trabalhando com parcerias muito estratégicas, né? As empresas entenderam que isso é uma questão de sobrevivência do seu negócio. Enfim, eu acho que a gente está trabalhando numa agenda em comum, os governos querendo fazer, o legislativo conversando cada vez mais para regular de forma que escute, né, de fato a ponta. Então, a gente tem fomentado muito esse diálogo entre poder público, essas cooperativas. Essa é uma parte do nosso trabalho, colocar todos esses profissionais da reciclagem estrategicamente posicionados para serem ouvidos, né? E a gente tem feito isso de uma forma crescente. A gente tem sentido que as marcas estão cada vez mais engajadas. A gente não gosta de olhar assim para o que não está sendo feito, porque eu acho que é dar luz para aquilo que não nos cabe. A gente tem que olhar para quem está fazendo, tem muita gente fazendo bem feito, com seriedade, e a gente acredita que isso vai realmente ganhar muito mais força, potência e velocidade a partir, enfim, já vem ganhando, mas isso tende a ganhar muito mais potência. Ótimo. Maíra, bom, a gente ainda está vendo, né, os efeitos devastadores aí de mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. O Bidinvest tem como um dos seus principais eixos, principalmente da nova estratégia, né, que a gente tem chamado de Impact Plus, apoiar o setor privado na investigação e na adaptação às mudanças climáticas. Como que você vê a importância de incorporar a mudança no clima no planejamento das entidades privadas? Você tem algum exemplo prático que você pode compartilhar com a gente? Então, a gente precisa olhar a lógica de como se avalia risco. A gente não pode olhar para risco olhando a última linha do investimento. A gente tem que olhar para risco olhando as questões ambientais, sociais e econômicas, quando a gente olha para o fluxo do dinheiro. Saiu um estudo agora, né, a Folha está fazendo várias reportagens falando do preço de não fazer. A crise do lixo, quanto custa, por exemplo, a crise do lixo? 97 bi. Isso vai crescer. Se nós não fizermos o que tem que ser feito, 156 bi está projetado. E, segundo os especialistas, isso ainda é um olhar otimista, conservador. Então, a gente está falando de negócio. A gente está falando que as empresas precisam fazer. Rio Grande do Sul e as cidades impactadas tinham cerca de 40 cooperativas. 26 sumiram do mapa. Os compradores dessas cooperativas não conseguem mais comprar. Esses profissionais estão ali. E quem você acha que vai limpar a cidade? Quem você acha que são as pessoas mais habilitadas para reerguer tudo isso do ponto de vista de resíduo, pós-consumo, ponta, coleta seletiva? São essas pessoas. Então, a gente precisa pensar realmente os investimentos, pensar a partir dessa ótica, né, de que o fluxo do dinheiro ele tem que considerar um olhar para risco, mas considerando os indicadores sociais, ambientais e econômicos dessa operação. Eu acho que aí a gente começa a mudar o sentido e a forma como a gente está fazendo o negócio no Brasil. Com certeza, tem toda a razão. Maíra, talvez por fim, algo que a gente escuta bastante, né, de clientes ou de potenciais clientes, assim, com toda a sua experiência, que conselho que você daria para uma empresa que está iniciando agora, está começando a implementar o seu sistema de gestão ambiental e social? Acho que o primeiro passo é entender
que nós já estamos atrasados. E isso estar ancorado realmente num C-level, isso estar ancorado ali nas diretorias, porque daí a gente cria uma governança forte para implementar essa agenda. Sem esse comprometimento, falamos o tempo inteiro sobre isso nesse evento, né? A gente não avança. A gente faz para fingir que está fazendo e para deixar tudo como está. Não estou falando das empresas sérias, estou falando de empresas que ainda não estão numa curva de maturidade de entender que realmente isso é uma urgência, uma emergência. Primeiro passo, eu diria que é pensar numa matriz de materialidade. A Ambipar ela trabalha com empresas de pequeno, médio e grande porte, né? Então o pequeno também está incluído na nossa estratégia, para entender quais são os seus stakeholders, qual é o impacto do seu negócio, como é que você olha para o seu negócio para daqui a 50 anos para que ele seja sustentável. Porque se você não fizer isso agora, pode ser que você não chegue em 15 anos, em 10 anos. Olhar para uma matriz de materialidade com responsabilidade, engajamento da diretoria, isso muda realmente as decisões no dia a dia. E aí você tem que treinar pessoas. Porque as pessoas treinadas, entendendo do fluxo dos processos, aí a gente começa realmente a mudar a forma como a gente está produzindo, consumindo, se colocando, porque isso tem a ver com marketing. O que o marketing vai fomentar de consumo? Como ele vai fomentar? Como que o P&D vai pensar a sua embalagem? Lá na ponta, ela é reciclável, ela não é? Como é que é isso? Isso começa realmente com uma boa matriz de materialidade, e aí dali para frente é o engajamento, é a diretoria puxando, e as pessoas muito bem treinadas e engajadas. Perfeito. É uma estratégia de sobrevivência, né? Não apenas de crescimento, mas de sobrevivência. Né, de negócio. Estamos falando de recriar uma economia, a forma como a gente consome, como a gente produz, como a gente vive. E isso tem milhares de oportunidades de novos negócios. É negócio, a gente está falando de negócio, de recriar essa forma e ir para um outro lugar juntos. Muito obrigada. Obrigada, Maíra. Então, a gente segue com a Semana da Sustentabilidade BD Invest. Obrigada.